muito doida aqui. Ai, ai. Oi, gente. Vou tentar ver se eu consigo gravar o vídeo e o podcast junto. Podcast. Não sei se vai dar certo, porque... Não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Qualquer barulho aí de latido é a minha cachorra, gente. Tá bom? Então, hoje eu vou falar de House of Gucci, ou melhor, House of Gaga, porque, sem sombra de dúvidas, é um filme muito... Sem sombra de dúvidas, eu acho que foi um filme feito pra Gaga brilhar nele, né? Vou tentar agora ver se eu começo a gravar no pod junto aqui. Vamos lá. Ver se dá. Então, agora eu tô tentando gravar ao mesmo tempo no pod e no canal. Vamos ver se vai dar certo isso, igual eu tinha falado antes. Então, boa noite, bom dia, boa tarde para você aí, meu seguidor, tanto do canal quanto do podcast. Hoje nós vamos falar sobre House of Gucci, ou melhor, House of Gaga. Por que não? Porque o filme, gente, foi feito para Gaga brilhar. Sim, 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 sem sombra de dúvidas. Não tenho dúvidas nenhuma disso. E eu quero falar uma coisa. Muita gente detestou o filme. Muitos amigos meus, assim, que são críticos e que eu sigo os canais, eu vi que eles não gostaram. Até porque é a adaptação de um livro e eles esperavam que seguisse mais ou menos a linha do livro. Uma linha vou tentar falar de uma forma mais fácil. O livro, ele é muito documental, no sentido de que ele consegue ter várias nuances, onde ele mostra, né, o desenrolar e a que ponto chegou a situação, né, ali da Patrícia, para que ela, enfim, mandasse matar o marido dela, o Maurizio Gucci. Mas o filme tem uma outra jogada. O filme, talvez a decepção de quem foi assisti-lo e que não gostou, é porque achou que o filme seria um filme mais de thriller, um filme mais de suspense, um filme mais... um filme com uma nuance um pouco mais pesada, mais séria. Até porque no trailer foi vendido assim também. A gente não pode dizer que não foi, porque foi. Só que House of Gucci é uma farofa. Falei. Gente, é uma farofa. Agora você vai me falar, mas é ruim o filme? Não é. Ele é um filme que, vou fazer algumas analogias aqui. Se ele fosse uma ópera, ele seria uma ópera bufa. Entendeu? Se ele fosse uma novela, ele seria uma novela bem global, daquelas assim, à la Jorge Fernando. Entendeu o que eu quis dizer? E olha que eu adorava as novelas do Jorge Fernando. Então vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O filme é uma novela. Não é um filme sério, apesar de tratar de uma coisa séria. Então isso, para muitas pessoas que foram assistir, criou um choque, porque você tem o personagem do Jared Leto, que é todo fanfarrão e tem aquele sotaque italiano, aquela coisa bem... uma coisa bem... Uma coisa assim, bem... É bem caricato, gente. Não tem como falar que não é, entendeu? E ao mesmo tempo, você tem a Gaga... que realmente tomou ali o personagem para ela. E o interessante é a maneira como que ela criou a Patrícia, né? Porque quando ela aparece, você realmente, o foco é nela, total, ela rouba a cena.
Mas quando a história sai um pouco da Patrícia e vai para o Maurício, aí o Adam Driver, ele já não estava na mesma vibe. Então é um filme com várias vibes. E muita gente falou, gente, é um filme que mistura tanta coisa que é uma farofa. É isso. Por isso que você está escutando os críticos falar. Nossa, o filme tem hora que é engraçado, o filme tem hora que é isso, o filme tem hora que é aquilo, mas quando o filme acabou, eu fiquei tipo, tá, a parte que era mais importante, que é o tal do crime, passou batido, assim, foi tipo rápido. Sim, foi isso mesmo, gente. O filme não tem aquele clímax que a gente espera de um filme de thriller. Não tem. Apesar de ser um filme sobre um crime, não tem aquela parte que cria aquela tensão que você fala, nossa, é agora. Não, o filme não tem. E fora isso, o filme tem várias cenas que são desconexas. O que eu quero dizer com desconexo? Por se tratar de um crime, você espera que certas cenas sejam sérias, e elas não são, você consegue rir com elas, né? O personagem, como eu disse, do Jared Leto, é Leto, não é? Eu sempre fico em dúvida. Assim, ele tá numa vibe dele, que é aquela vibe italiano, fanfarrão, caricato, aquela coisa assim, bem sotaque Super Mario Brothers. E você tem a Lady Gaga, que realmente pegou o sotaque da Patrícia. Se você for ver, se você for analisar as entrevistas da Patrícia, você vai ver que ela realmente tinha aquele sotaque. Então, a Lady Gaga focou no sotaque da Patrícia e não no sotaque italiano comum que a gente está acostumado a ver. Os outros atores, Jeremy Irons, Al Pacino, tá cada um fazendo o sotaque do jeito que eles entendem que seja o sotaque italiano, falando inglês. Então, gente, tá uma coisa de doido, se você for ver. Né? No início você fica assim, cada um fazendo o seu sotaque, e é isso mesmo, tá uma coisa meio terra nostra. E, sabe, a gente que é brasileiro, eu acho que a gente até consegue se acostumar mais rápido vendo aquilo, porque a gente está acostumado a ver isso nas novelas, né? Então, eu acho que o que criou uma certa dissonância ali para quem estava esperando um filme sério é porque quando começa aquele povo todo falando How are you? Grazie. I want a cappuccino. Sabe, nós aqui brasileiros, a gente está acostumado a ver isso nas novelas, não é? Não é? Sweet. É sweet? Que ela fala sweet, né? Quando ela mostra o anel pra ele, né? Ai, gente, mas assim, eu achei divertido. O filme é divertido? Agora, era pra ser divertido? Eu acho que eles queriam mesmo uma vibe divertida. Agora, é estranho isso, eu entendo por que o filme é estranho e causa estranheza, porque a gente está se tratando, o filme, ele fala de uma história real, de um bafão, gente, de um crime assim. A Patrícia Gucci, se vocês não sabem disso, ela foi considerada como a viúva negra, porque ela simplesmente mandou, né, o marido dela. Então, assim, a marca Gucci também é um nome, né? Gucci é um nome que, né? É um nome de peso. Então, quando a gente pensa na história por trás disso, uma família super poderosa, né? Que inicia lá com o Gucci, que é como diz, o patriarca de toda essa casa Gucci. E o filme descarta o Gucci completamente. Já começa com Jeremy Irons, que é o filho dele, né? Que é o Adolfo Gucci. E a gente tem o outro filho, né? Que é interpretado pelo Al Pacino. E tem esses dois polos distintos, que são os donos, né, da marca.
E aí a gente vê a entrada da Patrícia na vida dos Gucci e como ela é recebida. E como se desenrola essa mudança, né, dela como uma pessoa que começa a ver ali dentro daquela vida, né, luxuosa, mega luxuosa dos Gucci, uma oportunidade também de crescer, né? Para quem não sabe, a Patrícia já era meio socialite quando ela conheceu o Maurizio Gucci. Então todo mundo, no filme você fica meio assim, o pai dela trabalhava com caminhões, mas tipo, ela frequentava o mesmo lugar que o Maurizio frequentava. Sim, porque a Patrícia ela era uma, vamos dizer assim, ela era uma pessoa que o pai dela trabalhava com caminhões, tinha um próprio negócio e tinha uma certa condição de proporcionar a ela um convívio com pessoas que tinham um destaque assim, na sociedade. Mas ela não fazia parte do mundo dessas pessoas. Por isso que quando ela conhece o Maurizio, o olho dela chega até a brilhar, né? Porque, tipo, agora eu conheci alguém que, né? Patrícia, pensando longe. Mas o que aconteceu é que ela nunca foi muito bem aceita dentro do meio, porque tinha aquela coisa de que a casa Gucci, o nome Gucci, né? Era Gucci quem nasceu Gucci. E a Patrícia não nasceu Gucci, né? Ela era simplesmente a Patrícia, né? Então, tem essa história toda. Que no filme, né? A parte da Patrícia, ela é uma parte que poderia ter sido melhor desenvolvida, eu acho. Porque é a história mais interessante que a gente quer ver, na verdade. A gente quer ver, pelo menos eu queria ver mais sobre a dinâmica desse casal, Patrícia e Maurizio. O que acontece? Porque no filme, quando o Maurizio, dando spoiler já, quando o Maurizio, ele dá aquela mudança de personalidade, a gente pensa, poxa, o que aconteceu com o cara? No meio tempo aí, o que aconteceu com ele para que de repente ele virasse aquela pessoa, não é? Porque bebam água. Porque o Maurizio, ele é retratado no começo como um rapaz muito normal, assim, no sentido de ser muito pueril, muito inocente, né? Que não tinha aquela gana de se tornar um poderoso executivo ali da Gucci. E de repente, né, ele começa a se envolver mais com os negócios da família, até mesmo por influência da própria Patrícia, né, e do tio dele. E de repente ele vira uma pessoa super com sede de dinheiro, com sede de poder, e chuta a Patrícia e fala, olha, querida, agora eu vou viver minha vida aqui, eu vou enfim, você vai receber sua pensão aí, a gente tem umas filhas, mas tudo bem, eu vou viver minha vida agora aqui, você vai viver a sua. E a Patrícia, né, como tem até no documentário, existe uma série que foi feita, agora eu não lembro qual canal, que é da própria Patrícia Gucci, ela não é mais Gucci, né? Contando a história dela, contando, né, que ela se sentiu super traída, muito traída, não só porque ele estava traindo ela com outras mulheres, mas porque ela foi a pessoa que, tipo, colocou ele adiante nos negócios e quando ele realmente pegou ali aquele gostinho, ele deu o pé na bunda dela e pronto, né? Só que é complicado, né? Eu acho que é complicado você ver a história também só pelo olhar da Patrícia, porque querendo ou não querendo, a Patrícia cometeu um crime. Então, ela contando a versão dela, sendo que um crime foi praticado, né? E um crime, assim, ela mandou lá e meter bala no cara e pronto. Então, é uma situação muito difícil. Mas eu imagino que todo mundo achou
que ia assistir uma espécie de... tipo aquela série que a gente tem do Versace. Eu acho que todo mundo achou que ia ser Versace, né? Tem a Versace. Que ia ser tipo... Tô lembrando de uma propaganda agora, gente, que tem, acho que é a Donatella, né? Falando, it's Versace, Versace. Então... as coisas vêm na minha cabeça agora. Então, acho que todo mundo achou que seria uma coisa meio assim, né? Igual aquela série que tem na Netflix, né? Do Versace. E todas as coisas que aconteceram, tudo. Aquela série, ela é muito bem feita, né? Porque a gente consegue ver o lado de todo mundo ali, né? Consegue entender por que chegou aquele ponto, né? E a gente fica impactado quando ele morre. Agora, neste filme, a cena, né? A grande cena do Maurizio Gucci, né? Tô parecendo agora o Jared falando assim. O que acontece? Não tem um clímax para aquela cena, né? Então ele tá ali de bicicletinha e você já teve uma cena antes que a gente sabe que ela contratou os caras lá para dar um fim nele. E a gente já sabe o que vai acontecer. E quando ele morre, aí o filme tem um gap ali de 2 anos e já mostra ela sendo condenada, né? E é uma cena... Enfim, a Lady Gaga, todas as oportunidades que ela teve de fazer das cenas dela, cenas marcantes, ela fez. Né? Ela fez questão, porque a gente tem ali aquele momento que o juiz chama o nome dela várias vezes e ela fala, não, Patrizia Gucci, Madame Gucci. Ela é muito engraçada, né? Que ela só quer ser chamada de, enfim. E até hoje, né, no documentário, que eu não lembro agora onde que foi, deve ser esse Lifetime da vida que eu assisti, a Patrizia, até hoje ela fala, ela gosta de ser chamada de Patrizia Gucci, ela quer carregar o nome mesmo e é isso. Esse nome significa muito pra ela, né? E ela não é boba, porque a casa Gucci, né? Gucci, até hoje, né? Enfim, é conhecidíssima, é sinal de luxo, é sinal de glamour, é sinal de riqueza e sinal de poder. E é uma coisa interessante, porque o filme... Para muita gente, faltou isso. Muita gente falou que não sentiu o peso do luxo que né, a marca Gucci. Mas aí eu penso, acho que é uma escolha da direção, né? Uma escolha da direção não focar no luxo da casa Gucci, mas sim nas pessoas ali envolvidas, né? Na família Gucci. Porque hoje, se você não sabe, ninguém da família Gucci dirige a marca Gucci. Então, talvez por isso, o Ridley Scott, que eu vou falar aqui, gente, tá todo mundo falando mal do Ridley Scott. Olha, o Ridley Scott é um dos meus diretores favoritos. Todo mundo sabe que eu amo Alien, que pra mim é tipo, entendeu? Alien é sensacional. Eu também gosto muito de The Martian, que agora eu esqueci como é que ficou em português, é Perdido em Marte, acho que é. Enfim, com Matt Damon. É Matt Damon? Meu Deus! É o Matt Damon? Não. Depois vocês colocam aí pra mim, hein? Mas Perdido em Marte, vocês sabem qual que é, né? Matt Damon, gente, eu não sei. Enfim, mas... enfim, eu gosto muito do Ridley Scott, gente. Ele é um excelente diretor, né? Agora, eu não... Enfim, o pessoal tá reclamando muito, falando que é um trabalho, que é um dos piores trabalhos dele. Eu
acho que a escolha ali, o nome Ridley Scott traz muita expectativa, né? Eu mesma estava esperando uma coisa assim, bem assim, sabe? Um filme de crime mesmo, um filme... Porque o trailer também vendeu isso, né? A história é sobre um assassinato, mas o filme é uma grande novela, gente. Poderia ser uma novela. A maneira como as coisas acontecem são muito, nossa, novelescas. Não tem como dizer que não é. Igual eu falei, se fosse uma ópera, seria uma ópera bufônica, uma ópera bufa, que a gente fala, né? Uma ópera bufa, porque a ópera bufa, ela tem momentos risórios dentro de um contexto trágico. Então, seria uma grande ópera bufa, né? Se todos eles estivessem cantando ópera, seria uma ópera bufa, né? Porque não é um filme realmente de crime, não é um suspense, é um filme que traz cenas risórias, é um filme que tem um quê, assim, kitsch, sabe? Uma coisa meio kitsch, uma coisa camp, muito camp. Gente, eu achei muito camp. Tem uns momentos no filme, tem uns diálogos entre o Al Pacino e o Jared que são camp demais, gente. Oh, meu Deus. Só faltava alguém gritar ali, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Porque o filme é uma novelinha. Agora, isso faz do filme ser ruim? Não. Porque se você entrar na vibe, né, de que o filme não tem a pretensão de se levar a sério, porque não tem, gente, não tem. O filme é uma grande... Igual eu falei, tem momentos ali que não deveriam ser momentos risórios, mas são. Tem diálogos ali que você... Gente, tem uma parte que o Jared Leto, ele fala um negócio lá, que eu falei assim, gente, é pra rir? Esse filme é comédia, mas é sobre um assassinato, gente, que aconteceu na vida real. É isso que as pessoas estão assim, sabe? Muito divididas, porque por ser um assassinato que aconteceu na vida real, que deu muito o que falar, né? E que até hoje é comentado, se vocês não sabem disso, as filhas da Patrícia e do Maurício, né? A Alessandra, que é falado da Alessandra no filme, mas não é falado da Allegra. Tem a Allegra e tem a Alessandra. Tanto a Alessandra Gucci quanto a Allegra Gucci, elas não falam com a mãe até hoje. É pesadíssima a história, entendeu? E diz que agora, faz pouco tempo, a Patrícia estava reclamando que até o dinheiro que as meninas tinham que pagar para ela, as meninas parece que não vão pagar mais ou não estão pagando mais. Porque, querendo ou não querendo, a mulher mandou matar o pai das meninas, né, gente? É complicado. Então, assim, um filme que trata de um assassinato real, né, do Maurizio Gucci, né, um dos herdeiros da casa Gucci, e o filme é o canastrão? É isso que está causando um problema ali na crítica, entendeu? Porque muita gente não esperava que eles fossem fazer um filme tão canastrão, tão risório, tão bufão assim, tão farofento, sobre uma história que, na verdade, é uma história pesadíssima, né? Mas o que eu posso falar do filme é que, bem, eu falaria que esse filme deveria chamar House of Gaga e não House of Gucci, porque a Lady Gaga... Gente, dá pra vocês acreditar que num filme que tem Jeremy Irons, Al Pacino, Jared Leto... Quem mais tem nesse filme? De grande nome? Tem esses 3 grandes nomes. O filme dirigido por Ridley Scott. Dá pra acreditar que a melhor coisa do filme é a Lady Gaga? Dá pra você acreditar que a melhor performance no filme é da Lady Gaga? Não é porque eu não tô desfazendo da Lady Gaga, não, mas assim, porque a Lady Gaga é uma cantora pop, né? Que não tem tanta experiência quanto um Al Pacino da vida. Mas ela se destaca no filme de tal forma que todas as cenas em que ela está presente no filme,
São as melhores cenas do filme. Quando ela não tá, o filme, você fica até meio... traz a Patrícia. Patrícia, sim, Patrícia. Porque, gente... Então, eu acho que é isso, entendeu? Acho que isso é que tá muita gente dando 1 pro filme, 1,5, 2. Porque, assim, foi vendido um filme, né, de crime, de thriller, né, um filme sobre um crime, né, um crime horrendo, né, uma coisa assim. E o filme é um filme... Enfim, uma novela, uma grande novela, poderia ser uma novela, igual eu disse, do Jorge Fernando. Entendeu? Também eu não estou desfazendo do Jorge Fernando, porque eu adorava as novelas do Jorge Fernando. Mas dá para você entender o que é que você vai assistir lá, quando você for assistir House of Gucci? Não vai esperando um filme de crime, apesar de ser um filme sobre um crime real, né? O Maurício Gucci levou 2 balas, né? 3, aliás. 2 tiros nas costas e uma na cabeça. Olha, a coisa é pesada, gente. A ex-mulher dele mandou acabar com ele. Mas as meninas não conversam até hoje com a mãe. A mulher ficou presa em regime privado. Nem aberto foi. Ela saiu, acho que foi em 2000 e... eu não lembro, faz pouco... Quer dizer, já os anos estão passando tão rápido, mas assim, né? Tem até a história. E fora isso, gente, a Patrícia Gucci... Olha, vocês vão ter que procurar aí para saber mais sobre isso. Porque o filme não traz isso. É isso que todo mundo, eu acho, que sentiu no final do filme. O filme acabou. Você se divertiu. Lógico, né? O filme é um filme divertido. Mas espera aí. Afinal de contas, quem era a Patrícia Gucci? Quem é? O que levou, entendeu? O que levou essa mulher a uma coisa tão assim? Porque o filme, ele não pesa a mão nisso, né? A gente pensa ali no filme, tá, ele deu um pé na bunda dela, não quis mais saber dela. O pessoal da família dele tratava ela assim, não de uma maneira muito agradável, porque ela não era nascida uma Gucci, né? Tipo, ela era uma Hellis mortal, tipo assim, pra eles lá, né? E ela tinha já 2 filhas com ele, e ela era uma pessoa impulsiva, então aquilo tudo ali desencadeou nela uma raiva, enfim. E ela falou assim, e ele estava gastando muito dinheiro, né? Porque ele já estava com outra mulher, gastando dinheiro a rodos, estava a ponto de perder a Gucci também, né? Já tinham pessoas interessadas em comprar já, porque ele estava gastando muito dinheiro. Ela se sentia muito dona ali da Gucci, apesar da maneira que ela era tratada. Então, aquilo, desespero, né? De perder dinheiro, perdendo o marido, perdendo a posição, né, social dela ali, né, de Patrícia Gucci. Ela falou, quer saber? Vou dar cabo nesse homem, pronto. Mas assim... O filme não mostra, né? O filme não faz você, hora nenhuma, você não consegue se envolver a ponto de você se preocupar, né, com o que vai acontecer. Você sabe que vai, né? Não é spoiler, todo mundo sabe que ele foi assassinado. Mas assim, você não fica assim, tipo, nossa, gente, por quê? Por que ela vai fazer isso? Ai, meu Deus, agora vai acontecer isso. Não. E é uma coisa estranha, porque é uma história, né? É uma história pesada ali. Até a cena em que ele morre, uma cena assim, sem emoção. Então, né? Agora eu vou falar de um crítico que
que eu tava lendo a crítica dele, que ele falou que nem novela, nem dentro da perspectiva de uma novela, o filme se encaixa. Porque a novela, ela lida com ganchos, né? Tipo, quando acaba uma cena de uma novela, tem um gancho para a próxima cena. Nem ganchos a história traz para você ficar assim, agora, é agora que vai acontecer o crime, é agora que vai acontecer o crime. Ai, meu Deus do céu, é agora. Não. Então, até dentro do perfil novelesco, né, de uma novela, o filme também não derrapa, entende? Mas quando eu falo que o filme é uma novela, eu tô falando no sentido de que você não sente que você está assistindo um filme. E sim vários personagens, vários acontecimentos e é uma salada mista. E é igual eu falei, o grande aspecto dentro desse filme, sem sombra de dúvidas, é todas as vezes que a Lady Gaga aparece, porque ela realmente, eu acho que dentro ali de todo mundo ali, ela é a pessoa que entendeu ali, bem, já que não é para levar a sério, né, tipo assim, já que não vai ser um filme sobre um crime assim pesado, eu vou aproveitar toda a oportunidade que eu tiver e vou deixar minha marca aqui nesse filme. Porque ela consegue fazer da Patrícia a personagem mais interessante do filme. Agora, era para a Patrícia ser a personagem mais interessante do filme? Sim, de uma certa forma, sim. Mas eu acredito que o Maurício, por ser o que vai sofrer o crime, o que morreu, também tinha que ser interessante, tal como ela. E o Adam Driver, apesar dele ser um excelente ator, aquela vibe dele, né, de ser muito... Ele não é um ator assim que muito expressivo em gestos, mas ele é muito expressivo no olhar, né, na intensidade. Ele é mais esse tipo. Mas no caso aqui, ele precisava ser um pouco mais expressivo, porque a gente não consegue entender que momento da história, o que aconteceu com esse homem que era tão apaixonado pela Patrícia, que largou a família para ir casar com ela, para depois voltar de novo para essa família Gucci, né, com a influência da Patrícia. E uma pessoa que não tinha menor interesse em ter um império nas mãos, de repente o homem vira o cara mais ganancioso do mundo. E você não entende aonde que teve essa transformação, porque não mostra no filme. Você não vê, né, essa mudança dele, essa nuance. Diferente da Patrícia, que você vê no início que ela já era aquela pessoa interessada em crescer na vida, né, em crescer muito na vida. E quando ela conhece o Maurício, ela, né, achou, como diz, o que ela queria. Mas quando ele muda com ela se sente mega atraída, porque ela era a mão forte, né, por trás ali dele. Ela era realmente a pessoa que empurrava ele para frente. Então, a gente consegue entender melhor a Patrícia dentro do filme do que o Maurício. E talvez por isso a gente não sente o impacto da morte dele. O que é estranho, porque é um filme sobre o assassinato de Maurício Gucci. Então, gente, mas resumindo, vale a pena ver o filme? Vale. Porque é um filme divertido. Embora seja um filme sobre assassinato, entende? Que estranho, não é? E vale a pena ver o filme também porque a Lady Gaga tá ótima no filme. Excelente. Pra mim, ela está muito melhor neste filme do que ela estava naquele primeiro filme, A Star is Born, A Star Was Born, whatever. Enfim, pra mim, ela tá muito melhor neste filme. Muito mais, sabe? Muito mais dona da mise-en-scène toda e muito mais solta, eu acho. Embora muitas pessoas também critiquem, né? Falem que não gostou também. Mas eu gostei muito até. Acho que ela é a melhor coisa do filme, sinceramente.
Carregou o filme nas costas? Pra mim, carregou o filme nas costas, sim. Então, ao invés de ser House of Gucci, pra mim poderia ser House of Gaga, porque quem brilha ali, sem sombra de dúvidas, é a Lady Gaga, tá? E vale a pena assistir, mas vai assistir assim, não com muita expectativa, porque senão você vai se decepcionar. Vai assistir como se você fosse assistir um filme Lifetime, da Lifetime. Aí você me fala, Jaque, mas o filme é dirigido por Ridley Scott. Como que eu vou assistir um filme do Ridley Scott como se eu estivesse assistindo um filme da Lifetime? Pois vai nessa vibe, querido, querida, queridex. Porque se você for numa vibe que você vai assistir um grande filme do Ridley Scott, você vai se decepcionar também. São 2 horas e 40 e tantos minutos de filme. Então, para você se divertir ali, não vai esperando muito do filme, tá? Mas fica aqui, né, as minhas ponderações sobre House of Gucci, né? Que era um filme muito esperado esse ano. E é igual eu falo, né? Expectativa às vezes é fogo, né? Para não falar outra palavra. Né? A gente cria grandes expectativas e muitas vezes o projeto é totalmente diferente do que aquilo que a gente pensou que seria. E é o caso de House of Gucci, né? O projeto, aparentemente, a gente pensa que é um filme sobre crime, vai ser um filme nesse sentido. E não, o filme é uma grande comédia fanfarrona, sim, que tem seus momentos, tenta ter seus momentos dramáticos, que são, na verdade, não tem tanta força dramática assim. E quando o filme acaba, a única coisa que você sabe é que bem, né? Maurício Gucci morreu, sim, porque a mulher mandou matar. Lady Gaga estava ótima no filme. Jared Leto, nunca sei, gente, desculpa. Tava lá fazendo um italiano estilo Super Mario Brothers, né? E Al Pacino fazendo o papel que ele sempre faz mesmo, né? Tipo, em filme de máfia. Jeremy Irons poderia ter mais presença ali no filme, né? Eu gostaria que ele tivesse aparecido mais no filme, porque a figura dele é muito imponente no filme, né? E traz um certo peso que faltou no filme, né? Por se tratar de uma tragédia, entende? Mas enfim, é igual eu falo, se fosse uma ópera, se todo mundo ali tivesse cantando ópera, seria uma grande ópera bufa. E é isso. Então, gente, vale a pena sim, mas igual eu tô falando, vá com calma, porque não é o típico filme de crime e o típico filme que a gente espera de um Ridley Scott. Talvez no futuro nós tenhamos um Director's Cut, que não seria novidade nenhuma, porque o Ridley falou que gravou horas e horas e horas de filme. E dessas horas e horas e horas de filme, né, os editores ali, o pessoal responsável pela montagem, tirou 2 horas e 44, acho que quase 44, se não for 41, né, 44 ali, de filme, que muita gente já achou muito grande. E imagina o que não deve ter ali de cena que faltou, né, que infelizmente teve que ser cortada ali, porque o filme já estava num tamanho, enfim. Mas não é a primeira vez, se isso acontecer, da gente ter um Director's Cut, porque eu acredito que talvez tenha coisas ali que faltou, né, nessa versão final, e que talvez numa versão do Director's Cut a gente possa ver coisas mais interessantes, né, relacionadas a essa história. Mas é igual eu disse, é um filme bom, sim, mas vá com calma. Vá com moderação.
para você não se decepcionar. Agora, você que é grande fã da Lady Gaga, vá com tudo, que aí você vai curtir muito. Eu gosto da Lady Gaga, sim, mas eu não me considero uma Little Monster, porque quando eu comecei a escutar as músicas da Lady Gaga, ela já estava naquela fase Joanne, que foi quando eu comecei mais a escutar, assim. Aí depois que eu fui escutar os outros, olha, depois que eu voltei e fui escutar os trabalhos anteriores, né? Mas eu já estava numa fase... olha que interessante, eu fui mais conhecer o trabalho dela quando ela já estava naquela fase mais Joanne, para depois eu ir conhecer mais aquelas outras fases dela, Poker Face, blá blá blá. Então, assim, e o interessante, né? Eu conheço mais a Lady Gaga da época, como é que fala? Da época com Tom Bennett. Com Tom Bennett. Olha pra vocês que loucura, gente. Do que a Lady Gaga da época mais Poker Face. Mas sim, o filme é dela, tá? Você aí que é Little Monster, você vai amar. Então, gente, é isso, né? House of Gaga. Ops, House of Gucci. Vá assistir. Vá com calma, vá com moderação. Mas vale a pena sim, tá bom? Então, um grande abraço. Se eu tivesse que dar uma nota... Gente, olha, como eu me diverti. E eu entendi a proposta ali. Depois que eu comecei a assistir o filme, deu 5 minutos ali e eu vi aquele povo, cada um fazendo o seu sotaque ali, cada um na sua vibe, E eu sou brasileira, tô acostumada com novela, né? Então eu me diverti e eu dou aí uma nota 3. Tô sendo boazinha? Talvez, mas dou uma nota 3 aí de 5. Então, um grande abraço, fica na paz, fica no bem. Muito obrigada por assistir, tanto aqui no canal, quanto escutar lá no podcast. Tudo bom para vocês? Tudo de bom para vocês, aliás, tudo bom para vocês. Tudo de bom para vocês. Fica na paz, fica no bem. E até o nosso próximo episódio, seja aqui no canal ou seja lá no podcast. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, de deixar o seu like ou o seu dislike e também de deixar o seu feedback. Um grande abraço e se inscreva no canal também. Ative o sininho, porque muita gente se inscreve e não ativa o tal do sininho, depois não recebe, né? Pois é, ativa o sininho também. E compartilha esse vídeo se você gostou, ok? Um grande abraço novamente, fica na paz, fica no bem e até o nosso próximo episódio. Bye!